tarde. Na verdade, houve uma inversão de pauta. Eu estava no bloco para falar das experiências, logo após a experiência de vários países. Mas, a pedido do professor Heleno, houve uma inversão. Então, a minha fala de hoje, basicamente, é para reportar o que aconteceu nos últimos anos, fazer um breve histórico do que aconteceu na jurisprudência. Eu fui testemunha disso, estava no CARF, quando eu vivi o período anterior, em que tudo podia, se não houvesse ofensa à lei, e vi aos poucos a jurisprudência mudar. Então, é o relato dessa experiência, como observador, e também falar um pouco da experiência de regulamentação, trazer como a MP 66 tentou regulamentar. Afinal, se esse evento é uma tentativa de regulamentação, podemos aprender com a experiência anterior. Na verdade, hoje em dia, se discute muito a dicotomia essência e forma, substância e forma. Antes, nós só discutíamos forma, né? Se está de acordo com a lei, não ofendeu diretamente, mesmo que o conjunto de atos não tenha o menor sentido, isso valia. Mas foi permeando o direito tributário essa discussão da essência. Quais as razões disso? Isso não era da nossa tradição. Nós tínhamos uma tradição muito formalista, baseado no direito de propriedade, na segurança, e a experiência era, do fisco, pelo menos, todo final de ano, falar assim, que planejamento tributário nós vamos fechar? Aí ficaram famosos pacotes de final de ano. Todo ano saía um. No dia de 1º de janeiro, os contribuintes se reuniam e falavam assim, agora, o que nós vamos planejar? Né? Isso fazia com a produção legislativa, os alunos de graduação fogem de estudar direito tributário, porque, enquanto no direito penal e no direito do trabalho quase nada muda, no direito tributário as mudanças são constantes. Becker falou sobre o carnaval tributário, era um outro significado, mas tem a ver com isso, a profusão de leis. Há quem defenda que tem que se fechar todas as vezes com normas antiincisivas específicas se o fisco quiser cobrar. Essa produção nunca termina. Se fecha no ano, no outro ano a criatividade é muito grande, se reabre tudo de novo. E nunca para, sempre aquele jogo de gato e rato. Essa experiência foi mudando, e eu aqui queria evidenciar como é que essa questão da essência, da substância, da racionalidade econômica começou a entrar na jurisprudência. Eu, outro dia, acompanhando, me chamaram para participar do evento que ia discutir a nova lei societária. E fiquei surpreso ao ver algumas afirmações como essa. Pronunciamentos do CPC, do IFRS, a contabilização de acordo com a essência e a realidade econômica das transações, e não só a forma legal, podendo desconsiderar o negócio jurídico aparente ou planejado. A questão contábil abandonou a forma legal para discutir essência. A combinação de negócios exige a transferência de negócio efetiva. Isso aqui é música no ouvido do fisco, né? Os contadores estão dizendo, vamos abandonar o formalismo, vamos buscar a essência. Falava-se em preço justo. Então, o movimento não é só na área do direito tributário, na área das ciências contábeis, que não sabe só para o fisco. Tem o lado societário, o lado de informação, o lado que permite conhecimento. Isso foi, aos poucos, permeando a contabilidade. E, mais do que isso, a meu ver, foi o grande marco de mudança dessa inovação. Foi o Código Civil brasileiro. O Código Civil de 16, ele era extremamente formalista. Ele foi concebido no final do século XIX, numa visão de mundo diferente. Era uma visão extremamente positivista, os economistas acreditavam na mão invisível do mercado, que não devia se interferir em nada, e que o próprio mercado se ajustaria. Então, esse Código Civil foi baseado na livre possibilidade total de se auto-organizar. Então, ele disciplinava plenamente as hipóteses normativas e os efeitos jurídicos, detalhando indicativos legais. Ampla liberdade de contratar, salvo simulação. Simulação é causa de anulabilidade. Se o julgador se defrontasse com a simulação, ele
ele só podia alegar se uma das partes alegasse a simulação. Porque eles podiam aceitar o negócio simulado entre eles. Não restringe, pelo menos nos seus dispositivos, o abuso de direito e a fraude à lei. Essa era a concepção que vigorava no direito civil. Chegamos ao Código Civil de 2002. Ele mudou muito em muitos aspectos. Primeiro, que ele não detalha mais as condutas, ele se utiliza de cláusulas gerais, conferindo maiores poderes ao intérprete ou ao juiz, no caso concreto, aplicar a lei. Não é mais o juiz boca da lei do Código 16. Ele dá poderes a ele, com livre convencimento dele, aplicar o direito. E fala de outros princípios que não são só a segurança, direito de propriedade e absoluta liberdade de contratar. Fala em moralidade, eticidade, função social do contrato, boa-fé, querendo situar os negócios num contexto. Ele fala que causa nulidade no negócio jurídico, novas hipóteses, como a ilicitude do motivo determinante, aquilo que levou você a realizar o negócio. Simulação e fraude à lei como causa de nulidade, e podiam ser alegadas de ofício pelo julgador. É tão curioso o Código Novo que a simulação não tem mais prazo decadencial. A qualquer momento pode se anular um negócio simulado, mostrando que essas patologias do direito tributário foram muito mais severamente tratadas. E o abuso de direito considerado como ilícito. Então, era um outro contexto que entrou pelo direito civil. Alguns vão falar, por que você está falando do direito civil se nós estamos na seara do direito tributário, que, em princípio, não tem influência? Na verdade, eu acho que ela vai ser o ponto de mudança. Primeiro, no momento, a jurisprudência fazia análise das compensações de negócio sob o ponto de vista estritamente formal. E passou-se para um segundo momento, que a análise do planejamento passa a levar em conta a racionalidade e a substância econômica das operações societárias. O primeiro momento, esse acórdão, sempre cito, porque ele é bem clássico. Repara que ele é de 2003, e ele fala: indispensável que o ato não pudesse ser realizado, fosse por vedação legal. E o final: portanto, se o ato praticado era lícito, as eventuais consequências contrárias ao fisco deve ser qualificada como caso de elisão fiscal e não de evasão fiscal. Ele está falando de corporação e disse: pode fazer tudo, basicamente o corpo desse acórdão é isso, desde que não desobedeça a lei.